Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Docedo, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje vamos falar sobre um anime que tem gerado muita polêmica, uma coisa que eu não esperava que ia acontecer, esse anime gerar uma polêmica, que é o anime de Gachakuta. Esse anime foi lançado esse ano, foi uma adaptação do mangá, que foi lançado em 2022, e basicamente esse anime tem sido muito criticado pelas pessoas que leram o mangá, falando que o mangá é melhor, que não sei o que, o anime não tá tão bom assim, não sei o que. Eu vi os 2 episódios que lançou do anime e hoje a gente vai fazer uma análise desses 2 episódios. No final do vídeo eu irei falar o que eu achei do anime, entendeu? Então bora lá comigo. Vamos pro vídeo. O anime começa simplesmente com uma garotinha jogando um coelho fora por ele estar rasgado. E nem é um rasgado de tipo, nossa, um rasgadão. É um rasgadinho pequenininho que dava pra facilmente ser costurado. Depois dessa cena, parte para um garoto mexendo no lixão da cidade, mexendo e pegando os lixos. Um guarda vê e aciona o alarme de segurança. O cara simplesmente começa a atacar lixo nos outros e meteu o pé. Isso é do caralho. Os policiais tentam atirar nele e o cara desvia das balas como se não fosse nada. O cara é pica, sabe? Foi mostrado já no início que ele é pica. Só que aí ele infelizmente é acertado de raspão no braço. E isso vai complicar muito a situação dele no futuro. Vocês vão entender. A cena corta para a favela, né, da cidade onde o protagonista mora. O protagonista se chama Rudo. Ele acaba se encontrando com uma amiga dele chamada Tiwa. E simplesmente, cara, a Tiwa é uma personagem muito bonita. Só que me dá raiva só de lembrar, lendo o anime. Basicamente, o Rudo, ele pega os lixos que ainda são utilizáveis e conserta eles pra depois vender, pra ele conseguir dinheiro, tá ligado? Basicamente, sendo um trabalhador de forma autônoma. Aí chegam uns moleque, simplesmente só de graça, começa a criticar o trabalho do Rudo, e principalmente começar a falar que ele é um assassino, que vai ser um assassino por causa do pai dele. Rudo tinha um pai assassino que foi jogado no abismo, que é basicamente um lugar tenebroso. De acordo no anime, o abismo é um lugar onde é sentenciado à morte as pessoas que fazem crimes. Então, Rudo cresceu sozinho com seu amigo Hector, que virou basicamente seu pai adotivo. Então, a cena passa para Hector conversando com o Rudo sobre esses problemas dele ir lá na cidade, no lixão, pegar lixo, porque ele ia acabar indo para o abismo se fosse pego. Ele fica falando que ele não ia ser pego, que ia ser a primeira vez que ele foi visto, só que o problema é que ele foi visto, tá ligado? Então, basicamente, o Hector cuida das mãos dele, porque o Rudo usa luvas. E essas luvas acabam escondendo os braços dele, que são totalmente machucados. Totalmente. Vocês estão vendo aí que é totalmente machucado. O Rudo gosta muito da Tiwa, que é a amiga de infância dele. E ele pegou um coelhinho e consertou ele para entregar para ela, não era para vender. Quando ele entregou para ela, ele ficou muito feliz e ia correndo mostrar pro Hector que conseguiu fazer isso. Só que quando ele chega, Hector está simplesmente com uma espada cravada na sua barriga e com um cara misterioso dentro da casa deles. Ele tenta fazer alguma coisa, mas acaba não conseguindo. E simplesmente os apóstolos, que é o nome dos policiais dali, acabam pegando o Rudo, achando que ele que tinha matado o Hector. E ele é injustamente jogado no abismo. Só que, durante ele ser jogado no abismo, a Tiwa, que era a menina que sempre defendia ele e ele gostava, começou a julgar ele também, deixando o Rudo ainda mais estressado com vingança desse mundo que era
a cidade que ele morava. Ele então é jogado no abismo, jurando que ia matar, né, desviver todo mundo. Eu não posso falar isso no YouTube, né? Então vai desviver mesmo. Ele acaba caindo no abismo e simplesmente acorda com um monte de lixo, como se fosse um monstro. E isso é do caramba. Simplesmente o segundo episódio começa com o Rudo fugindo daquele monstro de lixo que ele vimos no primeiro episódio. E no meio desse tempo descobrimos que aquele monte de lixo é simplesmente o lixo que o povo lá de cima joga pra cá. E meio que por causa desse amontoado de lixo sai um gás tóxico que não permite as pessoas respirarem, né? Porque é muito lixo, muito fedor. O Rudo de repente, cansado de fugir, acha um monte de trem jogado no lixo ali, aqueles ferro velho, aqueles cano PVC, e simplesmente enche a porrada nesse monstro de lixo. Mas mexendo a porrada naquele monstro de lixo, ele acaba tomando a sua sendo derrotado. Mas de repente ele é salvo por um moço com a máscara e um guarda-chuva. E mano, esse moço com a máscara e o guarda-chuva transforma o guarda-chuva em uma arma. Pique Kingsman, tá ligado? O cara simplesmente começa a espancar os monstros de lixo com um guarda-chuva. Simplesmente um guarda-chuva. E no final descobrimos que o nome dele é Engine. Olha que moço estiloso. Ele tem o molho, tá? O Rudo acaba desmaiando e simplesmente acorda acorrentado. Simplesmente acorda acorrentado e não tem o que fazer. O Engine leva ele para um lugar cheio de monstro de ferro velho, né? Que são basicamente como se fosse agentes, né? Seres humanos. E chamam ele de Celestial, né? Porque ele veio lá de cima. Eles prendem o Celestial, que é o Rudo. Eles prendem ele e tentam simplesmente alimentar ele com lixo. E ele come, porque ele é pica. Ele come sem problema. Só que de repente acontece algo que eu nem posso falar aqui, que senão o YouTube me desmonetiza, né? Dá strike no meu vídeo. De repente, acorrentado, o Rudo simplesmente ativa um poder enfiado da bunda do protagonista, o famoso protagonismo, não tem como. Ele simplesmente ativa esse poder que é basicamente controlar esses lixos, essas ferramentas, e simplesmente ele começa a amassar os caras que estavam prendendo ele e maltratando eles. Até que o Andy aparece e simplesmente contrata ele e fala que vai ensinar ele como voltar pro, o mundo real, o mundo lá de cima. Mas antes ele teria que se tornar um zelador. E o episódio acaba aí. Cara, eu vou falar o que eu realmente achei desse anime. E que anime maravilhoso! Eu só vi 2 episódios por enquanto. Eu vou trazer review dos próximos episódios. Mas sério, eu vi esses 2 episódios e eu achei o anime maravilhoso. E eu não entendo porque tem gente falando que o mangá é melhor. Eu não li o mangá, então não posso dizer muita coisa. Mas cara, que anime bom e tipo, não tenho o que falar. É um shounen maravilhoso, a história tem crítica social maravilhosa. E simplesmente uma coisa que eu vejo gente falando: mas eu sou fã de Gachakuta antes de virar moda, antes de virar anime. Cara, virou anime, então basicamente vai estar na moda. Se o anime é bom, o povo vai ver e vai gostar de assistir, tá ligado? Não precisa ficar, mas eu sou mais fã do que tal pessoa. Não precisa disso, cara. Todo mundo pode gostar desse anime porque é um anime muito bom mesmo. Principalmente o Rudo ativando esse poder cabuloso e metendo a porrada em todo mundo. Cara, eu quero muito ver os próximos episódios e ver o que vai acontecer, porque realmente achei esses 2 episódios muito bom mesmo. Gostei muito. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Esse foi um leve review dos 2 primeiros episódios de Gachakuta.
Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Tamo junto, valeu e é nóis!